Tá, acho que agora foi, né? Tudo certo aí, Foi, tudo certo. Tá, beleza, então. Então, continuando, tá? Boa tarde para o pessoal que está entrando agora, tá? Acho que eu vou recomeçar, já que entrou um pouquinho mais de gente. Então, hoje a gente está, né, realizando o terceiro dia das oficinas do CESP. E hoje a gente vai ter a oficina de métodos quantitativos com o professor doutor Paulo Vacchio, que possui graduação em agronomia e mestrado em economia rural, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? E também, além disso, também possui doutorado em economia agrícola pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E atualmente ele é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS. Se vocês tiverem dúvidas, enfim, sobre a apresentação, fiquem à vontade para colocando ali pelo chat, ou enfim, até para abrir o microfone. Pode ser durante ou até depois da explanação, fiquem bem à vontade, tá? Então, agora eu acho que eu passo a palavra já para o professor. Bem-vindo, professor, tudo bem? Muito obrigado, Gabriela, obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite para participar dessa oficina. Para mim, é uma satisfação interagir com o CESPRE, porque não é uma área em que eu atuo. Como a Gabriela apresentou, o meu vínculo é com o Departamento de Economia e Relações Internacionais, da Faculdade de Ciências Econômicas. Mas, por causa da minha formação na agronomia, seguindo no mestrado e doutorado em economia agrícola, todo o meu trabalho é feito nessa interface entre a economia e a agronomia. Na graduação, as disciplinas que eu ofereço são para alunos dos cursos de agronomia, veterinária e zootecnia. São 3 cursos na área das ciências agrárias, mas são cursos nessa interface entre a economia e a agronomia. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês, porque é uma oportunidade única que eu tenho de interagir com alunos. Imagino que a maioria de vocês sejam do curso de Relações Internacionais. Apesar do meu vínculo com o Departamento de Economia e Relações Internacionais, eu não atuo nos cursos nem de economia, nem de RI. É interessante isso, porque eu não sou o único, tem muitos professores do nosso departamento que oferecem disciplinas em outros cursos. Então, o Departamento de Economia e Relações Internacionais é um departamento que tem um elenco bastante grande de disciplinas, mas que oferece nas engenharias, na área da saúde, na área das agrárias. O Departamento de Economia e Relações Internacionais é um dos departamentos da URGS que mais oferece disciplinas para cursos fora da nossa faculdade. E é o meu caso. Eu estou na URGS há mais de 25 anos. Lá no início, eu cheguei a dar aula no curso de economia. Mas até pela minha formação e pela minha identidade com os cursos na área das agrárias, foi escolha minha, e já faz mais de 20 anos, desde 98, que eu não dou aula nos cursos da Faculdade de Ciências Econômicas. Desde o século passado. Talvez vocês nem nascidos eram ainda. Eu já era professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais, mas eu já não atuava nos cursos de Economia e Relações Internacionais. Então, é importante vocês entenderem um pouco dessa relação, a diferença entre departamento e curso. Tá? Bom, por que eu vou oferecer essa oficina aqui? Porque, na pós-graduação, eu trabalho
no programa de pós-graduação em desenvolvimento rural, em vista da minha formação, eu trabalho com temas rurais, e nesse curso eu ofereço uma disciplina de métodos quantitativos. Mas é uma disciplina voltada, sim, para o rural, mas que passou, ao longo do tempo, a receber alunos de outros cursos. Antes da pandemia, eu vinha oferecendo essa disciplina para turmas que abrigavam alunos de 7, 8, às vezes até 9 diferentes programas de pós-graduação. Entre eles, da ciência política. Eu não sei se foi por indicação do Henrique, eu não sei se foi por indicação de algum dos alunos da pós-graduação, mas chegou um momento, talvez lá por 2015, 2016, que alguns alunos da ciência política descobriram a minha disciplina na pós em desenvolvimento rural. Vieram fazer e foram bem recebidos, e com isso acabaram fazendo propaganda para outros alunos do grupo, e nos anos seguintes, em vez de 1, já eram 2, já eram 3, e assim foi o caso da Luana. Luana, me ajuda a lembrar aqui, tu fez a disciplina em 2019? Isso, eu fiz em 2019/2. Isso, então a Luana E só foi um pouquinho, aluna. contando a história, o professor Henrique sempre recomendou, ele te conhece, sabe, do teu conhecimento e da sua capacidade de conseguir explicar uma matéria tão difícil para gente que não é da área. Então, quando ele começou a recomendar fortemente para as orientandas, na verdade, a maioria é mulher, né? Não sei se foi alguma orientanda. E aí, a primeira fez, e aí, justamente, portanto, que a gente não tem acesso a esse conhecimento, a gente gostou, e aí vai passando para frente, aí vai o Henrique e todo mundo fazendo pressão para tentar a cadeira, e aí a gente vai agregando, assim. Eu aproveito para fazer uma pergunta, se você dá alguma matéria nesse sentido para a graduação, que o pessoal poderia fazer como eletivo ou algo assim? Luana, então, já respondendo a essa pergunta, não. Na graduação, as disciplinas em que eu trabalho são voltadas para essa relação entre economia e agricultura. Eu trabalho com temas dos mercados agrícolas e agroindustriais. Então, na graduação, a ênfase que eu dou é mais para análise econômica de mercados agrícolas. Na pós-graduação é que eu tenho oferecido essa disciplina mais de métodos, focando na aplicação das ferramentas de análise estatística. Então, para os alunos da graduação, eu não ofereço, até porque disciplinas de estatística na graduação são da responsabilidade do Departamento de Estatística. Então, eu até vou falar, daqui a pouquinho eu já vou começar aqui com os meus slides, mas eu vou falar sobre o que eu percebo nos cursos de graduação. Mas, então, complementando um pouco essa introdução aqui que eu estou fazendo, eu conheço o Henrique desde a graduação. Desde que eu tinha a idade de vocês. Desde que o Henrique tinha a idade de vocês. Há 40 anos atrás, eu estava ingressando na graduação. 1981, na verdade, 41 anos atrás, eu ingressei na graduação. E o Henrique era uma turma na frente da minha. O Henrique, eu conheci como aluno de graduação há 40 e poucos anos, na agronomia. E é estranho pensar que 40 anos depois, ele, agrônomo, eu também, agrônomo, nos encontramos no Departamento de Economia e Relações Internacionais. Nós tomamos rumos diferentes. Nós dois.
nos formamos na agronomia da URGS, ele seguiu para a área da ciência política, eu segui para a área da economia. Fizemos mestrado, fizemos doutorado, ele foi para Brasília, eu fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos, eu retornei, vim para a URGS, e depois nos encontramos aqui. Está aí o Henrique. Ó. Henrique, eu estou relembrando os tempos aí que te conheci lá na agronomia, hein, como aluno, há 40 anos atrás. Isso aí só indica que tu é velho. Claro, velho e careca. Desculpa o atraso, gente. Eu estava no outro compromisso, eu me livrei agora. Desculpa. Por favor, não quero interromper aqui. Não, Henrique, eu estou só fazendo uma rápida introdução aqui para contar um pouco dessa trajetória. Né? Assim como tu, eu também saí da agronomia, né? Seguimos rumos distintos e acabamos nos reencontrando no Departamento de Economia e Relações Internacionais. E eu estava comentando aí com a Luana, que já fez a minha disciplina na pós-graduação, estou vendo a Maria Júlia vai fazer agora, nesse semestre, né? Vamos começar na segunda-feira. Então, para mim, é um prazer receber os alunos com essa perspectiva interdisciplinar, que a gente consegue estabelecer um diálogo interessante a respeito do uso de métodos de análise estatística, mesmo que aplicados às mais diferentes áreas. Então, eu vejo aqui alunos do curso de RI, mas eu também tenho trabalhado com alunos da agronomia, da veterinária, da zootecnia. Na pós-graduação, eu tenho recebido alunos dos mais diversos cursos, mas sempre com um interesse na aplicação dessas ferramentas de análise estatística. Então, eu vou fazer o carregamento aqui dos meus slides para começar essa fala, mas antes eu só quero dizer para vocês que, ao carregar os slides, eu não vou mais enxergar vocês. Aqui, então, e também não vou enxergar o bate-papo. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, pode me interromper, abra seu microfone, fale e me interrompa para que eu possa fazer qualquer esclarecimento necessário. Tá? Vocês agora estão enxergando Sim. o meu primeiro slide? Sim. Sim, tudo certo. Ótimo, ótimo. Então tá. Eu já não estou mais enxergando vocês agora, então eu vou seguir pelos meus slides. Me interrompam em qualquer momento que acharem necessário. Bom, aqui eu vou passar de forma bem rápida, porque eu já estava contando essa minha trajetória para vocês, né? Eu sou vinculado, então, ao Departamento de Economia e Relações Internacionais, atuo na pós-graduação em Desenvolvimento Rural, ambos aqui da Faculdade de Ciências Econômicas. E na pós-graduação eu tenho oferecido essa disciplina de métodos quantitativos, onde eu recebo, sempre com muita satisfação, alunos do curso de Ciência Política, também do curso de Estudos Estratégicos Internacionais, recebo alunos que vêm lá da agronomia, da veterinária, já recebi alunos da psicologia, já recebi alunos da educação, muitos lá da administração, além, é claro, dos alunos aqui do desenvolvimento rural. Então, é uma disciplina que acaba recebendo alunos com interesses muito distintos, com temas de pesquisa muito distintos, mas sempre com o foco na aplicação das ferramentas de análise estatística. E é com base nisso que eu preparei essa oficina. Eu não pretendo me estender por mais do que 1 hora, então nós vamos dando início agora, tá? Bom, começando pela parte de baixo desse slide, uma coisa que eu busquei no ano passado, quando eu preparei essa oficina, que eu estou repetindo hoje, uma coisa que eu notei é que no curso de RI da URGS,
não tem uma disciplina obrigatória de estatística. Outras universidades têm. A UNB tem. A UFSM, aqui em Santa Maria, também tem. Mas aqui na URGS, não. Na URGS, o curso de RI tem uma lacuna que eu considero muito importante, e eu sugiro que vocês levem isso para a Congrade para repensarem um pouco essa possibilidade de oferecer uma disciplina. Já nos cursos na área das ciências sociais, tem 2 disciplinas. Uma que é obrigatória, Estatística 1, e uma outra que eu acho que é eletiva, não tenho certeza, que é mais voltada para pesquisa quantitativa. Ambas buscam aplicar, uma de forma mais básica e a outra mais aplicada, as ferramentas de análise estatística. E eu busquei, também encontrei um livro que eu acho uma referência importante para vocês que trabalham nessa área, ligando a ciência política às relações internacionais. Tem um livro sobre métodos quantitativos em ciência política, que eu considero uma referência com exemplos, com aplicações na área de atuação de vocês. Não é um livro que vai trazer outros métodos. É um livro que traz ferramentas básicas de estatística, mas com exemplos, com aplicações na área da ciência política. E eu também encontrei um TCC defendido em 2016, aparece aí no slide o nome do autor, Eduardo Schindler. Eu não o conheço, mas me chamou a atenção quando eu busquei no sistema de bibliotecas da URGS trabalhos com essa aproximação entre a estatística, a ciência política e relações internacionais. E eu encontrei esse TCC que traz justamente essa aproximação na era do Big Data. Eu acho que é um trabalho bem elaborado, muito interessante, que faz esse diálogo mostrando como nós estamos vivendo um período com amplo acesso a bases de dados, e a maior parte das pessoas, dos pesquisadores, não sabe o que fazer com tanta informação. O Henrique coordena aqui um grupo de pesquisa que utiliza bases de dados internacionais, que tem um volume enorme de dados. E, muitas vezes, o que falta é a competência para analisar esses dados. E é por isso que eu considero relevante trabalhar com análise estatística. E aí eu passo para a primeira parte desse slide, trabalhar com a estatística como uma ferramenta de apoio. A estatística como método de análise de dados, para que a gente possa tomar decisões, para que a gente possa proceder a análises estratégicas, para que a gente possa projetar cenários, para que a gente possa validar ou não relatórios. Então, a maior parte dos elementos que eu trago aqui nos slides são informações que eu busquei, seja nesse livro, relacionando a aplicação de métodos quantitativos na ciência política, seja no TCC, buscando essa aproximação entre a ciência política e a estatística, ou seja, em outras referências nessa relação entre estatística, ciência política e as relações internacionais. Bom, vamos então falar rapidamente sobre o que é estatística. Já que nós temos aqui na sala alunos de RI que não cursaram uma disciplina de estatística, eu quero começar pelo mais básico. O que é a estatística? E para que serve a estatística? Primeiro, a estatística é uma matéria que assusta as pessoas. A estatística é uma matéria que afasta
as pessoas. Se colocar como uma disciplina eletiva, a maior parte dos alunos vai fugir da estatística, porque tem medo. E porque não reconhece adequadamente a importância que a estatística traz. Muitas vezes, até na pós-graduação, os alunos que buscam a minha disciplina, buscam porque são quase que obrigados pelos seus orientadores, e não por escolha própria. E acabam só depois reconhecendo a sua importância. E por que a estatística assusta? Porque antes da gente ter esse amplo acesso a computadores e a softwares específicos, a estatística era uma disciplina administrada com um monte de fórmulas. E os professores exigiam que os alunos memorizassem fórmulas e aplicassem fórmulas. E os alunos não entendiam bem para que aquilo servia. Isso mudou muito ao longo dos últimos 30 anos, com o amplo acesso a bases de dados e a ferramentas de análises computacionais. Então, hoje, eu ofereço disciplina na pós-graduação de estatística sem fórmula, sem exigir que o aluno precise calcular qualquer coisa. Isso o computador calcula. Mas o aluno tem que saber escolher a ferramenta adequada. E, principalmente, tem que saber interpretar o resultado que ele encontra. Então, a estatística pode ser vista como o ramo da matemática que trata da coleta de dados, da análise desses dados, da interpretação e, principalmente, da apresentação de uma forma clara para um público que não conhece as ferramentas de análise estatística. É a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação de dados, muitas vezes obtidos em experimentos. Muito comum agora em tempos de pandemia, para testar uma nova vacina, para saber qual a dose recomendada. Muito comum na área da agricultura, para testar diferentes doses de fertilizantes, diferentes tratamentos na produção agrícola. E, a partir dessa experimentação, extrapolar os resultados para toda uma população. Ainda, outra definição de estatística como uma ferramenta importante para análise de previsão da ocorrência de algum evento. Por exemplo, na previsão do tempo. Vocês talvez assistam todos os dias notícias com a previsão do tempo. Amanhã vai chover, vai esfriar de novo. Sábado, domingo vai estar muito frio. De onde é que sai essa informação? Como é que são esses modelos de previsão do tempo? São modelos estatísticos. São modelos que levam em conta a temperatura, a umidade relativa do ar, a velocidade, direção dos ventos, a pressão atmosférica, estabelecendo relações entre essas variáveis. E, com isso, fazendo previsão. Então, vejam como, nesse slide aqui, eu estou trazendo muito conteúdo em termos de coleta, análise, interpretação de dados, em termos de experimentação, em termos de relações entre variáveis e a possibilidade de previsão. A estatística se aplica nisso tudo. A estatística, ela é aplicável em muitos fenômenos da natureza, é uma ferramenta de análise importante na biologia, na física, na química.
Se aplica também em fenômenos econômicos e sociais, ela é extremamente importante em análises financeiras, em análises mercadológicas, em dinâmicas demográficas e sociais. E cada vez mais na ciência política. Vamos falar aqui sobre as pesquisas pré-eleitorais. Para fazer uma pesquisa pré-eleitoral, e agora nós estamos num ano eleitoral, a análise estatística é fundamental, começando já por um processo de amostragem, para que se tenha representatividade, para que possa expressar as expectativas em termos do comportamento da população. Então, eu apresento ali uma lista de possíveis utilizações dos modelos estatísticos. Eu já falei aqui na previsão do tempo, já falei na pesquisa e na experimentação agrícola, muito comum também na epidemiologia, e daqui a pouco eu vou trazer um exemplo em tempos de pandemia, de como é que foi estabelecido o modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Também na área das engenharias, na engenharia da produção, para controle da qualidade industrial, na análise de dados demográficos e socioeconômicos, nas pesquisas pré-eleitorais, e aí já falei no modelo de distanciamento controlado. Então, modelos estatísticos são usados nas mais diversas áreas do conhecimento. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Tudo tranquilo? O que é e para que serve a estatística? Bom, se ninguém me interrompe, eu vou seguir falando. Aqui está um exemplo, então, da aplicação da estatística para transformar dados numéricos em bandeiras. Nós tivemos, no início de 2020, a definição de um modelo de distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul, seguindo a aplicação da estatística para analisar 11 indicadores e definir, então, estratégias a serem implementadas para tentar controlar o avanço da pandemia. Outros estados adotaram modelos semelhantes, não necessariamente iguais. No Brasil, nós não tivemos uma centralização das ações, uma coordenação nacional. O Ministério da Saúde não coordenou esse processo. Cada estado teve autonomia para definir o seu modelo de distanciamento, usando indicadores como achou mais adequado. Aqui no Rio Grande do Sul, o modelo adotado foi segmentando o estado em 21 regiões. O mapa do estado foi dividido em 21 regiões. E os setores em 12 grupos de atividades econômicas. Foram usados 11 indicadores, envolvendo indicadores da propagação, número de casos, número de óbitos, número de casos novos, número de óbitos novos a cada semana, também indicadores da capacidade de atendimento, número de leitos hospitalares, número de leitos em UTIs e assim por diante. Então, foram 11 indicadores utilizados, envolvendo a propagação e a capacidade de atendimento. E esses 11 indicadores foram considerados para cada uma das 21 regiões. E esses indicadores
formaram, então, a base de dados da Secretaria Estadual da Saúde. Para cada um deles era atribuída a pontuação e, com isso, um cálculo. E esse cálculo levava à definição da bandeira. A bandeira amarela, laranja, vermelha ou, chegando à bandeira preta. E esses indicadores eram acompanhados semanalmente. Uma vez por semana, a base de dados era atualizada para as 21 regiões. Então, com o acompanhamento no tempo e no espaço, o governo do estado fazia o monitoramento, atualizando as bandeiras e implementando medidas para o distanciamento social controlado. A análise estatística, então, aparecia aqui na organização de dados, na tabulação, na análise desses dados para transformar em informações claras para a população, na forma de bandeiras, com cores que expressavam condições para o distanciamento social. E isso, então, é que serviu de monitoramento para o controle da pandemia. Quando surgiram as vacinas, o processo de vacinação começou e foi se ampliando. Aí sim, essas bandeiras passaram a perder o sentido e o acompanhamento agora é feito principalmente pela contagem em termos de casos e de óbitos em função do avanço da vacinação. Bom, esse é um exemplo para dizer, ao longo do tempo, nós temos cada vez mais o uso de tecnologias de informação, nós temos um acesso muito mais amplo a dados. Mais tarde eu vou falar sobre exemplos na área da ciência política e das relações internacionais, inclusive citando uma base de dados muito usada pelo CESPRE. Vou citar, inclusive, o trabalho feito pela Luana na disciplina antes da pandemia, né? Mas com acesso facilitado a dados, o que nós precisamos cada vez mais é saber utilizar esses dados. No mundo todo, as redes de pesquisa se fortaleceram. O compartilhamento de dados é muito mais amplo. Então, às vezes, sem sair daqui, a gente tem acesso a bases de dados do mundo todo, com acesso rápido, fácil, amplo. O que falta é competência para analisar esses dados. Nós temos hoje acesso a bases de dados internacionais. Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, institutos de pesquisa, universidades. O acesso a dados internacionais hoje é muito mais amplo. Nós também temos bases de dados nacionais. O IBGE é um exemplo de um instituto com uma ampla base de dados sobre o Brasil inteiro. Nós temos bases de dados regionais, locais, públicas ou privadas. Nós podemos trabalhar com dados secundários obtidos nessas bases de dados ou fazer coleta de dados. Eu tenho orientado muitos alunos que aplicam questionários, que coletam os seus dados numa determinada localidade com uma finalidade específica. Então, quando o pesquisador coleta os seus dados na fonte, a gente chama de dados primários. Quando a busca de dados é feita numa base de dados já existente, a gente vai chamar de dados secundários. Mais um exemplo que eu quero trazer é sobre o censo demográfico. O último foi realizado em 2010.
Era para ter sido um novo censo em 2020. Por causa da pandemia, ele foi postergado para 2021. E aí, quando chegou em 2021, o governo federal cortou recursos e o IBGE não pôde realizar e já ficou para 2022. Qual é a importância de ter um censo demográfico? É ter uma base de dados atualizada que permita retratar o perfil da população brasileira e, com isso, promover políticas públicas, ajustar políticas públicas, conhecer a população para que se possa agir. Esperamos que agora, em 2022, de fato, seja realizado o censo e que, a partir do ano que vem, a gente tenha resultados mais atualizados e que, inclusive, possam retratar os efeitos dessa pandemia em termos de pobreza, em termos de fome, em termos de desigualdades. A gente só pode pensar na promoção de políticas se a gente conhecer este público-alvo. E é por isso, então, que um censo é fundamental. Então, a gente está aqui falando sobre... Antes eu falei já sobre o que é e para que serve estatística, agora eu estou falando sobre bases de dados. O censo é um exemplo de uma base de dados. Assim como eu falei da base de dados da Secretaria da Saúde para fins de monitoramento, agora eu falo no censo demográfico como um outro exemplo de uma base de dados. Mas aí vem como organizar e o que fazer com esses dados. Para que servem os dados? Para quem gosta de futebol, o futebol hoje usa muita estatística. De cada partida tem o resultado, se foi vitória, se foi empate ou se foi derrota, o número de gols feitos, o número de gols sofridos, o saldo de gols, o número de passes, o número de passes errados, o número de chutes a gol, o número de cartões vermelhos ou amarelos. Hoje, quem trabalha com, e não é só o futebol, mas em todo o esporte, quem trabalha com esporte, constitui enormes bases de dados. Só que muitas vezes o pessoal não sabe bem o que fazer com essas bases de dados. Então, aqui vem organizar, sistematizar, para poder analisar. E a primeira coisa é uma coisa que eu trabalho muito na pós-graduação, que a maior parte das pessoas não se dão conta, é diferenciar variáveis e observações. Variável é tudo aquilo que varia. É uma definição óbvia, para vocês pode ser que pareça assim que eu estou dizendo uma bobagem, mas de interesse da estatística é tudo aquilo que tem variação. Se eu perguntar para vocês que curso vocês fazem e todos vocês me responderem relações internacionais, eu vou dizer, bom, isso não é uma variável de interesse, porque vocês são todos do mesmo curso. Agora, se eu perguntar e me disserem que um é da RI, outro é da ciência política, outro vem da agronomia, outro vem da sociologia, bom, agora tem interesse na variação para conhecer o perfil diferenciado. Se eu perguntar para vocês qual é a nacionalidade de vocês, e todo mundo me disser que é brasileiro, brasileira, eu vou dizer, bom, são todos brasileiros, não tem interesse estatístico. Agora, se eu perguntar a altura, e uma me disser, um é 62, outro é 65, outro é 69, bom, agora tem variação. Aí eu posso fazer uma análise estatística, identificando uma série de medidas que refletem essas variações. Então, é importante saber o que varia.
No caso da pandemia, o número de casos, o número de mortes, o número de casos internados, o número de casos internados em UTI, tudo isso variava ao longo do tempo. E com essas variações, era de interesse analisar estatisticamente para promover o monitoramento. Como que são medidas? É importante definir claramente as unidades de medida. E quais são as unidades de observação? Nós estamos falando aqui de cada pessoa? Ou nós estamos falando de famílias? Ou de empresas? Ou de municípios? Ou de países? Então, saber o que varia, quais são as unidades de medida dessas variáveis e quais são as unidades de observação. No caso da ciência política, é muito comum trabalhar com pessoas. Numa pesquisa pré-eleitoral, são as pessoas que têm as suas intenções de voto. Agora, muitas vezes, quando se fala em análise da renda, o que interessa não é a pessoa, mas sim a renda no domicílio, a renda familiar. Outras vezes, quando se trabalha com o faturamento das empresas, o número de empregados, as vendas, a unidade de análise são as empresas. Quando se trabalha com finanças públicas, muitas vezes o foco está nos municípios, nos estados ou nos países. Então, aqui eu estou trazendo de uma forma muito ampla essa ideia da estatística, que se aplica a qualquer área do conhecimento, mas que em qualquer área é importante ter clareza no que está sendo estudado, quais as variações que estão sendo percebidas, como é que são medidas essas variações e quais são as unidades de observação. E aqui está um exemplo, então, que eu uso em sala de aula. É um exemplo de uma base de dados bastante antiga. Numa das primeiras versões do SPSS, que é um software estatístico que eu utilizo bastante, numa das primeiras versões eu recebi essa base de dados, é uma base de dados real, ainda que já bastante antiga, de uma empresa com 474 funcionários, e aqui estão apenas 24 das observações, mas é uma base maior do que isso, em que ali aparece o salário recebido, medido em dólares por ano, a escolaridade, medida em anos de estudo, a experiência, medida em anos de trabalho, gênero, se masculino ou feminino. Aqui aparecem só zeros, porque nessa lista aqui está ordenado primeiro os homens, depois vão aparecer as mulheres. E, por fim, a idade, também medida em anos. Então, eu trago aqui só como um exemplo para que vocês entendam a organização. Está numa planilha em que cada coluna é uma variável. Percebam, o salário varia de pessoa para pessoa. A escolaridade varia de pessoa para pessoa. A experiência, gênero, idade também variam. Então, cada uma das colunas nessa planilha é uma variável diferente. E cada uma das linhas é uma observação diferente, é uma pessoa diferente. Cada pessoa tem o seu salário, a sua escolaridade, a sua experiência. Tem gente ali começando, 0 anos de experiência. Tem gente já com longa experiência, com mais de 30 anos de experiência. A variável gênero aparece ali só como zeros, parece que não tem variação. Bom, é porque aqui está uma parte só da base de dados. Na parte inferior, onde continua essa base de dados, vai aparecer também o valor 1, que se refere às mulheres. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Eu só estou enxergando aqui a minha apresentação, então eu não sei nem se vocês ainda estão na sala.
Vocês estão acompanhando, estão ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Tudo certo, professor. Estamos te ouvindo, vendo. Aqui, tudo certo. Não fugiram daí ainda? Não, incapaz. Ótimo, ótimo. Então, vamos continuar. Essa é uma figura que, ao longo do tempo, eu fui montando e ajustando para caracterizar um pouco o que a gente faz com a estatística. Então, até aqui eu estava falando o que é, para que serve, e falando sobre bases de dados, sobre a organização desses dados. Esse é o primeiro quadrinho ali. A estatística serve primeiro para a gente organizar após a obtenção dos dados. E aí a gente segue, então, promovendo, primeiro de tudo, uma análise mais descritiva. A gente organiza, a gente vai elaborar algumas tabelas, alguns gráficos, para poder descrever o conjunto de dados que a gente dispõe. Conhecer melhor aquelas informações que a gente tem e sintetizar essas informações. E a partir daí a gente vai, então, interpretar esses resultados e fazer alguma análise preliminar. Em muitos casos, para uma boa dissertação ou tese, ou até mesmo para um TCC, essa parte já é suficiente. Através da descrição de um fenômeno. Em outros casos, o pessoal avança já para inferência. Se nós temos dados de uma amostra, nós vamos usar essa amostra para fazer testes e inferir algo sobre a população. Se os dados já são populacionais, como é o caso, por exemplo, do censo demográfico, nós passamos direto para conclusões sobre a população. Então, o que eu quero destacar aqui é que a estatística pode ser separada em duas grandes áreas. A parte da estatística descritiva, que visa descrever, caracterizar um conjunto de dados, e a parte da inferência estatística, que visa extrair conclusões a partir de testes feitos com amostras, com experimentos, para que a gente possa aprofundar e extrair conclusões sobre uma população. E é um pouco disso que eu vou falar agora, dando sequência aqui ao nosso conteúdo. Na análise descritiva, o que a gente busca é descrever, caracterizar, sintetizar um conjunto de dados. Para isso, a gente vai usar distribuição de frequências, e no próximo slide eu vou mostrar alguns exemplos de distribuições de frequências apresentados na forma de gráficos, e também medidas de tendência central e da variabilidade dos dados. Com isso, a gente descreve um conjunto de dados. Numa análise da pandemia, da ocorrência de casos, do número de óbitos pelo coronavírus, a gente pode olhar ao longo do tempo, a gente ouve falar nas médias móveis, a gente busca analisar uma série de medidas descritivas. Já para testar uma nova vacina, um novo medicamento, isso não é feito para a população toda, isso é feito a partir de um experimento. Então, a inferência estatística é a parte da estatística que busca tirar conclusões sobre uma população com base na amostra ou num experimento. E, para isso, vai ser feito um teste de hipóteses ou o estabelecimento de relações entre um conjunto de variáveis. Na análise descritiva, o primeiro passo é olhar distribuições de frequências.
As frequências podem ser absolutas, que é o número de vezes que cada grupo, cada classe, cada categoria ocorre, ou podem ser relativas, que é o percentual. Voltando ao exemplo do futebol, o número de vitórias, o número de empates, o número de derrotas é uma distribuição de frequência dos resultados de um determinado time. Na base de dados que eu mostrei para vocês antes, o número de homens, o número de mulheres é a distribuição de frequências. Naquela base, eu falei para vocês que eram 474 casos. São 216 mulheres, 258 homens, que corresponde a 46% de mulheres, 54% de homens. Naquela base de dados, aqui estão as frequências absolutas e relativas. Nós podemos também representar frequências através de um gráfico de barras na forma de extratos. Para aquela base de dados, a variável salário, salários de até $10.000 por ano, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 e assim por diante, elas podem ser representadas na forma de colunas. Ainda ontem eu estava lendo um relatório recém-publicado sobre a insegurança alimentar no Brasil, agravada pela pandemia. E o que me chamou a atenção, já pensando que eu teria essa oficina hoje, e lendo aquele relatório, eu pensei que eu poderia usar como exemplo, né? O relatório trabalha muito com estatística descritiva. Uma pesquisa ampla, feita no Brasil inteiro, em áreas urbanas e rurais, nas 5 grandes regiões, considerando a insegurança alimentar das famílias no Brasil. E trabalha com estatística descritiva, analisando a frequência com que essas famílias passaram por dificuldades para compra de alimentos, passaram por dificuldades para ter uma alimentação nas 3 refeições por dia, passaram por dificuldades para tentar chegar ao final do mês com acesso a alimentos de forma suficiente. E aí é apresentado o relatório amplo, com quase 100 páginas, com muitos gráficos como esses que estão aí na tela, mostrando a frequência com que estas situações de falta de alimento, de fome, ocorreram na percepção dessas famílias. Então, essa distribuição de frequências é muito comum quando a gente tem variáveis, ou seja, quando a gente tem informações que variam, mas, nesse caso, organizadas por estratos, por classes, por grupos ou por categorias. Já quando a gente tem variáveis numéricas, é muito comum trabalhar com medidas de tendência central e as medidas de variabilidade. Todos vocês devem conhecer a média. A média, muitas vezes referida como média simples ou média aritmética. E todo mundo sabe calcular uma média. É uma coisa comum. Mas o que não é comum é quando essa média vem qualificada com outro termo. A média geométrica, a média harmônica, a média ponderada. Nós podemos falar na média interna. Existe a média móvel, tem a mediana, tem a moda. Então, a estatística nos traz muitas ferramentas,
mas a dificuldade é saber escolher qual a mais adequada. Hoje nós não vamos ter tempo para especificar cada uma delas. Eu faço isso na minha disciplina, na pós-graduação, e eu procuro comentar sobre a aplicação de cada uma dessas médias. Mas, rapidamente, aqui eu vou dar só um exemplo para vocês. Quando vocês fizeram vestibular, o score era calculado pela média harmônica. O que é essa média harmônica? A maioria dos vestibulandos não tem nem ideia como é que é calculada a média harmônica. Mas é uma média que valoriza a harmonia entre os scores. Então, se vocês tirarem 10 na prova de matemática e 0 na prova de química, a média harmônica é 0. Se fosse a média simples, a média entre 10 e 0 é 5. A média simples é 5. Mas na média harmônica é 0. Porque a média harmônica quer harmonia. Não quer o cara gênio na matemática, mas uma anta na química. A média harmônica valoriza o equilíbrio entre as diferentes provas. Eu tenho trabalhado muito com indicadores de sustentabilidade. E quando se fala em sustentabilidade, a gente fala na dimensão econômica, social e ambiental. E alguns mais complexos trabalham com dimensão política, cultural e institucional. E um processo só é sustentável se ele é equilibrado entre as dimensões. Não adianta gerar muita renda se destrói o ambiente. Isso não é sustentável. Então, num projeto anterior, nós já fizemos uma proposta para o Ministério da Agricultura para trabalhar com indicadores de sustentabilidade na agricultura, valorizando o equilíbrio entre as dimensões. E essa proposta usava um instrumento muito simples na estatística, que é a média harmônica. Já a média geométrica é muito usada para taxas de crescimento. Então, no cálculo da inflação, a média geométrica é o indicador usado. A média ponderada é a que leva em consideração ponderações ou pesos. A média interna exclui extremos ou outliers. A média móvel é usada agora em termos de pandemia, já que nós temos um acompanhamento dia após dia, mas o comportamento no fim de semana é diferente do meio da semana. A média móvel é para evitar essas oscilações ao longo da semana. Então, a média móvel é uma média que vai se movendo ao longo do tempo. A mediana, a moda, são outras medidas de tendência central. Então, hoje, eu não tenho tempo aqui para falar sobre todas essas de forma aprofundada. Eu só quero mostrar que existe um leque de possibilidades. Vocês vão encontrar informações sobre os usos e aplicações de cada uma dessas ferramentas na internet, em qualquer livro de estatística. Só que, geralmente, os livros trazem fórmulas e pedem exercícios, sem discutir a utilização, a adequação de cada uma delas especificamente. E aqui está o mérito do pesquisador, é saber escolher a ferramenta adequada e não saber aplicar simplesmente uma fórmula. Existem outras medidas ainda de posicionamento, chamadas de quartis, quintis, decis ou percentis. São medidas que dividem em 4, em 5, em 10 ou em 100 partes uma distribuição. Por exemplo, quando se fala na distribuição de renda no Brasil, a gente pode falar no 1% mais rico, nos 10% mais ricos, nos 10% mais pobres, nos 20% mais pobres. Esses percentuais se referem a essas medidas de posicionamento.
Vamos adiante, para não tomar muito o nosso tempo. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos de tempo. Já são 13h06. Então, vamos apressar um pouco. As medidas de variabilidade para mim, a parte mais importante da estatística. Eu falei para vocês antes que estatística só serve quando se tem variabilidade. Quando não são todos iguais. E isso faz parte da maior parte das bases de dados. As medidas de variabilidade podem nos levar a analisar o menor valor e o maior valor, mínimo e máximo. A diferença entre eles, como amplitude. E aí, medidas um pouco mais completas, que são a variância, o desvio padrão, o desvio médio e o coeficiente de variação. De novo, eu não vou trazer fórmulas aqui, não vou querer que vocês calculem nada, mas eu quero que vocês tenham ideia de que são medidas de variabilidade, que são usadas na análise estatística mais aprofundada, principalmente quando a gente vai fazer inferência estatística. Medidas de assimetria, medidas de desigualdade e concentração. Na pós, eu trabalho numa tarde inteira para falar sobre medidas de desigualdade e concentração. Desigualdade de renda, desigualdade na distribuição de terras, desigualdade no acesso a mercados, a concentração de votos num determinado partido, a concentração de empregos ou de faturamento em determinadas empresas. São medidas já mais completas que usam, junto aquelas medidas de tendência central com as medidas de variabilidade. A escolha depende de quanto conhecimento o pesquisador tem e de qual é o interesse dele, dependendo dos objetivos do projeto. Mas o mais importante é saber buscar as medidas adequadas, combinando essas medidas de tendência central e de variabilidade. E, com isso, preparando também para a inferência estatística, que é a segunda parte que a gente tinha comentado. Então, aqui, de forma muito rápida, só vou passar para ilustrar aquelas medidas de localização e as de variabilidade para a base de dados que eu usei como ilustrativa, com informações de salário, escolaridade, experiência, gênero e idade, com informações sobre as médias, moda, mediana, os quartis, percentis, com as de variabilidade, mínimo, máximo, amplitude, os desvios. Aqui já tem uma série de resultados que descrevem o conjunto de dados, e aqui já dá para contar uma boa história fazendo um bom capítulo de um TCC. Aí a gente avança, podendo fazer comparações entre grupos, classes ou categorias, podendo fazer comparações entre regiões ou países, comparações entre tratamentos. Eu contei para vocês que ontem estava lendo relatório sobre insegurança alimentar no Brasil. Nesse relatório, ferramentas estatísticas foram usadas para comparar famílias brancas com as famílias negras, para comparar famílias na região sul com o sudeste, com o centro-oeste, com o norte e o nordeste do país. Para comparar famílias chefiadas por mulheres com famílias chefiadas por homens ou pelo casal. Comparações podem ser feitas levando em conta aquelas medidas de tendência central e de variabilidade, para verificar se existem diferenças ou não entre
esses grupos, classes ou categorias. Na epidemiologia, para saber se uma vacina é eficaz ou não é eficaz. Tem um grupo de pessoas que recebe a vacina, tem um grupo de pessoas que recebe placebo. E esses grupos são acompanhados para verificar os efeitos, e aí é feita uma análise estatística comparando os dois tratamentos. Além de comparações, a gente pode fazer análises relacionais. E uma análise relacional é a que busca estabelecer a relação entre variáveis. Será que a renda influencia o consumo das pessoas, das famílias? Será que a taxa de câmbio influencia o preço dos combustíveis? São relações entre variáveis. Eu trago aqui muitos exemplos mais de fundo econômico, porque é a área que eu trabalho. Mas depois eu vou trazer alguns exemplos de trabalhos feitos pelo grupo da ciência política, estabelecendo relações entre variáveis, buscando analisar se ocorrem ou não variações conjuntas, se existe causalidade, ou seja, se uma variável causa efeitos em outra. E isso a gente vai analisar através da inferência estatística. E na inferência tem todo um processo de amostragem, definindo margens de erro, intervalos de confiança, testando hipóteses e ainda usando ferramentas como análise de correlação entre variáveis, a análise de regressão para verificar essa relação de causa e efeito e ainda outras análises multivariadas, que vai ser a parte final da minha fala. Então, quando a gente trabalha com amostras, a primeira coisa é verificar a representatividade da população. E a representatividade é baseada na variabilidade. O tamanho da amostra tem que ser definido não com base no tamanho da população, mas sim na variabilidade. Se eu tiver uma população enorme, mas homogênea, a amostra pode ser pequena. Mas se eu tiver uma população grande, muito heterogênea, a amostra vai ter que ser maior para poder ser representativa. Então, na definição, é necessário levar em conta as características, a variabilidade dessa população. E também a precisão desejada, qual é a margem de erro aceita. Nas pesquisas pré-eleitorais, vocês devem acompanhar, sempre é divulgado com uma margem de mais ou menos 2%, e o nível de confiança dessa pesquisa, geralmente, na análise estatística, se trabalha com 95% de confiança. E aí, sim, tendo definido uma amostra, com base nesses resultados, para a amostra é que se vai inferir algo sobre a população. Nas pesquisas pré-eleitorais, que vocês já vêm acompanhando ao longo do tempo e que vão se intensificar agora nos próximos meses, vocês vão perceber que, para representar a população brasileira, em geral, os institutos de pesquisa trabalham com mais de 2.000 entrevistas para saber as intenções de voto, estratificando por regiões, por classes de renda, por gênero, por classes de escolaridade, para representar adequadamente o perfil populacional. E, com isso, inferir sobre as intenções de voto da população como um todo. Aí são feitos testes de hipóteses. Testes de hipóteses a partir de uma hipótese para ser validada ou refutada, comparando dois grupos, por exemplo. Então, pode-se teste para um valor específico, teste para comparação de médias,
comparação de proporções ou comparação de variâncias. Aqui no gráfico que aparece na parte de baixo do slide, eu estou comparando o salário entre dois grupos, o grupo de homens e o grupo de mulheres, naquela mesma base de dados que eu uso de forma ilustrativa. Existe variabilidade entre os homens, existe variabilidade entre as mulheres. Então, não basta eu olhar a média de um e a média do outro. Eu tenho que olhar também a variabilidade. E aqui está um exemplo de como é feito esse teste. O IBGE trabalha muito com análises de renda entre regiões no Brasil, entre brancos e negros, entre homens e mulheres. E todas essas análises são feitas a partir de testes de hipóteses, comparando médias e variâncias entre os diferentes grupos. Então, aqui está um exemplo da aplicação de ferramentas estatísticas para uma análise comparativa. Tá? Nessa base de dados, a média dos homens era 16.500 e pouco, a média das mulheres, 10.412. Como eu disse, é uma base de dados real. Apesar de antiga, ela reflete uma realidade com forte discriminação de gênero na questão salarial dentro daquela empresa específica que serviu para formar essa base de dados. Já quando a gente avança para relações entre variáveis, são usadas ferramentas como as análises de correlação, que medem o grau de associação entre duas variáveis, e análise de regressão, que permite verificar o efeito ou a influência de um conjunto de variáveis causais sobre uma determinada variável dependente, por exemplo, a variável que é o efeito. E, com isso, fazer projeções. Então, aqui aparece um exemplo da relação que existe entre a variável escolaridade e salário. Será que quanto maior a escolaridade, maior é a expectativa salarial? Aqui estão os 474 pontos daquela mesma base de dados que eu usei de forma ilustrativa. Esses pontos azuis são os 474 indivíduos que serviram como observações na base de dados. A linha verde e a linha vermelha são estimações, uma linear e a outra quadrática, da relação que existe entre escolaridade e salário. E tanto uma como a outra mostram uma relação positiva. Quanto maior a escolaridade, maior é a expectativa salarial. E, por fim, a gente pode trabalhar com outras análises multivariadas, por exemplo, análise fatorial, análise de agrupamentos, são análises que combinam métodos já mais sofisticados para interpretações um pouco mais complexas das relações entre variáveis. Então, para terminar, eu disse que eu não queria me estender por muito mais do que 1 hora, e já estou passando aqui do meu limite. Para terminar, eu quero trazer 2 exemplos de mestrandas no grupo do CESPRE. Tivemos a Grace, que cursou já em tempos de pandemia, em 2020, ela cursou a disciplina comigo na pós-graduação, e a Grace fez um trabalho buscando entender a relação entre variáveis de apoio à democracia e variáveis de satisfação econômica. A Grace buscou dados da Pesquisa Mundial de Valores, a World Value Survey, WVS, na 7ª onda. Ela selecionou 5 variáveis referentes a indicadores de apoio à democracia e satisfação econômica.
E ela pegou 1.762 observações referentes aos dados disponíveis para o Brasil. Então, primeiro, ela definiu o que ela queria fazer. E buscou, na base de dados, uma base de dados secundária, uma base de dados já existente, ela buscou as variáveis relevantes para atingir os objetivos que ela tinha. E buscou fazer, então, uma análise das relações entre estas 5 variáveis. Ela fez uma análise descritiva, caracterizando as frequências, fazendo tabulações cruzadas e aplicou um teste estatístico, o teste Q-quadrado, para verificar qual a relação entre essas variáveis. E ela ficou surpresa com os resultados que encontrou, porque ela acabou descobrindo que não há uma relação significativa, usando os dados para o Brasil, da 7ª onda da WVS, não há uma relação significativa entre apoiar a democracia e ter uma satisfação econômica. Segundo exemplo, de um trabalho feito no ano anterior, em 2019, pela Ana Paula e pela Luana. Eu disse para vocês lá no início que eu ia citar o trabalho da Luana, foi muito bom que ela está aí presente, porque ela vai poder confirmar ou desmentir o que eu estou contando aqui. A Ana Paula e a Luana, em 2019, antes da pandemia, cursaram a disciplina de forma presencial e fizeram o trabalho para a nossa disciplina, buscando analisar a confiança nas instituições e nas Forças Armadas. Elas usaram dados da WVS também, da 5ª e 6ª ondas. Mas a proposta delas era diferente. Não era estabelecer relação entre variáveis, mas sim uma análise comparativa entre o Brasil e a Alemanha. E na análise comparativa, elas buscaram, então, 9 variáveis, tendo 1.495 observações para o Brasil, 2.032 para a Alemanha. Com esse conjunto de observações, elas fizeram uma análise comparativa, botando lado a lado as variáveis para o Brasil e para a Alemanha e usando ferramentas de estatística descritiva, correlações e regressões. E como principais resultados, elas encontram semelhanças entre o Brasil e a Alemanha na confiança nas Forças Armadas, mas diferenças na confiança nas instituições. E elas fazem, então, uma interpretação, acabando por indicar, a partir dos dados da estatística descritiva, que são distintos fatores que explicam por que existe semelhança nas Forças Armadas, mas diferença nas demais instituições. Então, são 2 exemplos de trabalhos feitos pelo grupo que atua no CESPRE e que cursaram a minha disciplina na pós-graduação, mas que fazem uso das ferramentas de análise estatística em temas de interesse do grupo. Então, agora, para concluir, eu quero dizer que essa oficina é muito breve, é 1h, 1h30, que a gente não tem tempo para um aprofundamento. Eu tenho convicção de que eu não estou aqui dando um curso completo de estatística, não estou explicando cada uma das ferramentas de análise, mas eu só quero dar uma ideia para vocês de que não tenham medo da estatística, não precisam decorar fórmulas e ficar aplicando fórmulas. Existem enormes bases de dados, acessíveis. Existem softwares de análise. O desafio para vocês é ter o conhecimento para poder organizar esses dados, fazer uma boa análise descritiva, escolher ferramentas adequadas para obter resultados
para que possam ser analisados, interpretados e que vocês possam ter conclusões relevantes. A estatística se aplica em todas as áreas do conhecimento, é uma base metodológica para pesquisa. Nesta semana ainda, eu estava em reunião com o pessoal da Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique, para a proposição de um curso de pós-graduação em cooperação aqui com a URGS, e uma das demandas que eles fizeram é da obrigatoriedade de uma disciplina de estatística para que eles tenham ferramentas de análise para as suas pesquisas, para os seus trabalhos de conclusão, para as suas dissertações e teses. Então, isso é a mensagem final que eu quero deixar para vocês, como a estatística, como uma caixa de ferramentas, como uma base metodológica, para que vocês possam desenvolver suas pesquisas. Bom, eu encerro aqui, então, um pouquinho adiante do tempo que eu pretendia, mas eu fico à disposição, já que vocês não me interromperam, eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão. Deixa eu aparecer aqui de novo para vocês. Agora estou vendo aqui vocês de novo. Ali tem o meu e-mail nesse slide final, então, caso queiram qualquer contato posterior, eu fico à disposição. Bom, então, primeiramente, muito obrigada, professor. Apesar de breve, eu particularmente achei super interessante, assim, e realmente é um tema que é muito relevante, e eu concordo com o senhor, acho que seria muito importante de ter isso no curso ali de Relações Internacionais. É um tema que é super importante, não só para aspectos metodológicos e da academia, mas também para o dia a dia, né, para a gente avaliar diversas questões de diversos temas e diversas áreas. Então, muito obrigada, viu, pela explanação. Eu adorei. E se tivesse já essa cadeira disponível para graduação, eu já ia me inscrever, porque eu achei muito interessante. E eu fiquei até, não sei, eu achei. O senhor falou bastante sobre variáveis ali, e eu fiquei com uma dúvida de como delimitar quando uma variável é importante para pesquisa ou não, assim, eu acho que eu fico, às vezes, muito na dúvida, assim, às vezes a gente pega muitas variáveis e não sabe delimitar, assim, o que é importante, o que não é. Não sei se o senhor saberia me ajudar nesse sentido. Eu acho que é uma pergunta extremamente relevante, mas ela não é uma pergunta estatística. Ela é uma pergunta que vem antes da estatística, que depende de qual é o projeto em desenvolvimento, qual é a proposta que está sendo colocada, quais são os objetivos que se tem, e dentro dessa proposta, como é que se pode medir aquilo que se dispõe. Então, muitas vezes é comum o pessoal buscar um monte de informação e daí não sabe bem o que fazer com aquilo. Eu recomendo, ao menos para os meus orientados, não ampliar demais a sua base de dados. Procurar direcionar melhor de acordo com os seus objetivos. Eu já participei de grupos de pesquisa em que outros professores queriam trabalhar assim com questionários para coleta de dados, questionário de 35 páginas, que levava uma manhã inteira para aplicar. E eu dizia, mas isso não faz sentido, porque chega num ponto, o respondente já está cansado e já a qualidade das respostas piora muito. Então, não adianta querer coletar informação demais. Vamos direcionar para aquilo que é o foco do projeto. Então, Gabriela, a tua pergunta é a seguinte: como é que eu escolho as variáveis relevantes? Bom, essa escolha depende de qual é o objetivo que se tem.
e depende da informação disponível. Então, se a gente vai trabalhar com dados primários, tem que saber bem qual é o objetivo para elaborar um questionário para coleta de dados coerente com o objetivo. Se vai trabalhar com dados secundários, dados já existentes, tem que verificar qual é a disponibilidade alinhada com os objetivos. Muitas vezes, existem dificuldades aqui. Por exemplo, eu tenho trabalhado na orientação de projetos sobre desenvolvimento sustentável. Como é que se mede sustentabilidade? Bom, aí eu oriento os meus alunos para fortalecerem todo um referencial teórico, conceitual, para definir o que é sustentabilidade, quais as dimensões da sustentabilidade e como é que se mede sustentabilidade. A partir da revisão da literatura, definir as variáveis. Mas acontece, às vezes, de definir as variáveis e, quando vai buscar os dados, eles não estão disponíveis. Bom, então, esse é o desafio que o pesquisador enfrenta. Ajustar. Por isso, eu não tenho aqui uma resposta pronta para te dar. Mas o desafio é ajustar a proposta de um projeto com os seus objetivos e com a disponibilidade de dados. Então, vou dar um exemplo que eu citei na minha fala, que foi sobre esse relatório de insegurança alimentar. Ele está nos noticiários de hoje, porque esse relatório ele foi divulgado ontem. Então, se vocês botarem na internet, aí vocês vão encontrar o relatório divulgado ontem. Como é que se mede insegurança alimentar? Bom, então tem todo um referencial, e no Brasil foi definida uma escala, chama Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, EBIA. É a escala brasileira definida a partir de um número grande de pesquisas, que é feita com base em 8 perguntas. Então, o questionário é elaborado com base nessas 8 perguntas para saber se as famílias enfrentam situações ou não de insegurança alimentar. Bom, quem não quiser fazer a coleta de dados primários e quiser usar dados já disponíveis, tem que ajustar a disponibilidade de informações. Não sei se eu, com isso, consegui responder, mas eu acho que a tua pergunta se refere ao maior desafio que nós temos hoje. Porque ter dados é fácil, porque hoje as bases de dados são muito amplas e disponíveis. Usar as ferramentas estatísticas hoje é muito fácil, porque tem softwares disponíveis. O desafio está em juntar as duas partes. E aí, sim, escolher as variáveis relevantes e escolher as ferramentas de análise. Essa parte da escolha é o mérito de cada pesquisador. E é o desafio que a gente tem. Sim, não, respondeu, sim. Obrigada pela resposta. Eu deixo aberto aqui agora para, se alguém mais tiver alguma dúvida ou algum comentário para o professor, pode ele, enfim, colocar aqui no chat, pode abrir o microfone, sintam-se bem à vontade para fazer qualquer comentário. Agora já estou enxergando o chat aqui também, então, se alguém quiser escrever, eu agora estou enxergando. Eu liguei a câmera e, antes de levantarem a mão, eu queria agradecer, né, ao meu amigo e colega pela excelente aula. É impressionante como tu consegues, num período tão curto, dar tanta informação de maneira tão clara. Quisera eu ter a clareza que tu tens, e essa clareza é típica de quem conhece muito um assunto, né? Então, é ao contrário do que as pessoas, que o senso comum diz, quem sabe muito não torna as coisas difíceis, quem sabe muito torna as coisas fáceis, né? Então, obrigado. E fazer 2 pequenos comentários. Pedir desculpas pela Luana.
ela queria ficar até o final, porque ela sabia que tu ia falar do trabalho dela, mas infelizmente ela tinha um compromisso de ordem médica, tal, não pôde participar. E outra coisa, só para uma curiosidade, talvez venham comentar isso logo em seguida, né? Nós ontem tivemos uma reunião do CESP e uma das coisas que nós comentamos foi justamente a necessidade dos estudantes de relações internacionais terem acesso a métodos quantitativos, né? Bom, foi falado também, salvo engano, da tua disciplina na pós-graduação, né? Comentamos também, Vakil, das ofertas de disciplinas de métodos quantitativos na economia, que não são disciplinas que, salvo engano, interessam para iniciantes, né? São disciplinas mais avançadas, que muitas vezes afastam as pessoas. Então, talvez um desafio para, talvez nós dois, né? Pensarmos uma disciplina própria para iniciação a métodos quantitativos e talvez para oferta para a universidade inteira, né? Ou seja, uma disciplina, numa atividade dessa, sendo contigo, eu estou dentro. E te agradecer uma vez mais pela tua generosidade de sempre. Muito obrigado. Henrique, o que eu queria comentar é, de certa forma, um pouco provocativo aqui. Eu acho que a estatística é uma das áreas do conhecimento mais importantes para as demais áreas, mas ela é muito mal dada. Porque, geralmente, os professores de estatística seguem o que aparece nos livros, aplicam fórmulas e exercícios e o aluno não se sente motivado a isso. E é por isso que as disciplinas de estatística, mesmo quando obrigatórias nos cursos de graduação, são muito mal vistas. Porque o aluno faz aquilo como um sacrifício. Porque o professor chega em aula e diz, olha, a fórmula da média é essa aqui. Pegue tais valores e calcule a média. A fórmula do desvio padrão é essa aqui. Pegue tais valores e calcule o desvio padrão. Então, o aluno faz uma coisa mecânica, aplicando uma fórmula, calculando, pode até chegar no resultado certo, mas ele não vê a serventia daquilo. Ele não vê a aplicação na sua área. Então, eu acho que este ensino de estatística tinha que ser muito bem pensado de acordo com o perfil de cada curso. Tu conhece bem lá na agronomia, de 40 anos atrás, lá o que interessa é experimentação. É diferente da necessidade de estatística para um aluno de RI. E como nós aprendemos com o velho professor Marcos. Isso. Ou seja, nós entendemos estatística porque ele nos fez entender dentro da agronomia. Exato, porque tinha o perfil do curso. Né? Então, uma outra coisa assim, que eu gosto muito na disciplina que eu ofereço na pós-graduação é a interação de alunos com perfis muito distintos. Neste semestre agora, vai começar segunda-feira. Eu tenho a Maria Júlia, que é do CESP, mestrando em ciência política. Mas eu tenho alunos de desenvolvimento rural, eu tenho alunos da fitotecnia lá nas agrárias, eu tenho uma aluna de Santa Maria, da zootecnia, eu tenho alunos da administração. Então, eu tenho alunos que têm objetos de estudo completamente diferentes. Eu até brinco aqui, se a Luana estivesse aqui, ela ia confirmar. Mas em 2019, foi o último ano que eu ofereci de forma presencial, eu tinha uma aluna da veterinária que estava estudando a qualidade da urina de fêmeas suínas. E, de repente, a Luana, interessada em ciência política, estava assistindo um trabalho de uma veterinária que estava analisando qualitativamente a urina de porcas. Gente, é uma loucura isso. Pensar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e as duas, tanto a Luana como essa veterinária,
usavam a mesma ferramenta estatística. Uma para trabalhar com dados da WVS, a outra para trabalhar com xixi de porca. E não é brincadeira, isso é verdade. Mas a riqueza da nossa universidade está na diversidade. São temas muito diferenciados. Na URGS nós temos mais de 60 programas de pós-graduação. Se pesquisa de tudo, mas a estatística é uma base metodológica para todos. E é isso, eu acho, que o pessoal de RI precisa valorizar, e eu sei que tem um grande parceiro nisso, Henrique. Boa tarde. A minha pergunta é sobre as correlações espúrias. Eu queria saber se vocês conseguem identificar, vocês estatísticos, conseguem identificar logo quando vocês veem alguns dados, ou se isso necessita de uma análise mais aprofundada, de cálculos, algo assim. Conversamos ontem na reunião, né? Ótimo, ótimo. É uma questão muito interessante. Eu falei, acho que 3 minutos nas correlações. Mas quando eu trabalho na minha disciplina, a gente passa uma tarde inteira falando sobre correlações e o que são correlações espúrias. A minha resposta é a seguinte: não é fácil identificar o que é espúrio ou não. Porque a ferramenta estatística, ela calcula a correlação. Ela vai pegar 2 variáveis, ou vai pegar um conjunto maior de variáveis, e qualquer software faz o cálculo da correlação. Mas o software não identifica se é espúria ou não é. Se é uma correlação por um mero acaso, ou se é uma correlação relevante por variações conjuntas nessas variáveis. O software não vai identificar isso. Quem vai identificar é o pesquisador. De acordo com a sua experiência, de acordo com a literatura que ele revisa, de acordo com interpretações possíveis. No conteúdo da minha disciplina, eu não vou abrir agora aqui para não tomar muito tempo procurando um arquivo, mas eu termino a minha aula sobre correlações falando justamente sobre correlações espúrias. E eu mostro uma série de exemplos de correlações espúrias. Às vezes, são correlações muito altas, mas entre variáveis que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que é o termo correlação espúria? É uma correlação significativa, relevante, mas injustificada, que não tem base teórica, não tem base conceitual, não tem base numa sequência de pesquisas conduzidas pelo grupo ou pelo pesquisador. Então, não é muito simples assim de identificar. Não tem, vamos dizer assim, um teste estatístico que me diga se é espúria ou não é espúria. A ferramenta estatística vai calcular uma correlação. Agora, com base na literatura, com base em outros estudos, é que a gente vai dizer, olha, isso se justifica ou não se justifica. Então, vai muito aí a questão da experiência. Então, eu gosto muito dessa interação com jovens pesquisadores, porque os jovens pesquisadores trazem muito dinamismo, trazem muita inovação na pesquisa, mas eu valorizo também muito a interação com os pesquisadores mais antigos, mais experientes, mais carecas, como o Henrique, como eu, porque essa experiência ela conta muito também, inclusive para a identificação dessas correlações espúrias. Então, eu acho muito interessante esses grupos de pesquisa, como o CESP, como nós também temos aqui no PGDR, que mesclam
pesquisadores mais experientes com jovens pesquisadores. Aproveitem, vocês da graduação, a experiência já dos mestrandos e doutorandos, e principalmente dos professores. Essa interação, ela ajuda muito na identificação desses problemas, nas correlações, tem essas espúrias, mas em outras ferramentas estatísticas também podem surgir problemas, né? Mas isso é muito com base na experiência. Tá? Tu não vai encontrar num livro-texto como identificar uma correlação espúria, porque não tem algo neste sentido. Tá bom, muito obrigada. Então, pessoal, se ninguém mais tem uma colocação aí, eu agradeço mais uma vez ao professor Paulo Maquil por estar aqui, por ter feito essa explanação super interessante para a gente. Agradeço todo mundo que está aqui, assistiu até o final, e aproveito também para já convidar, né, que amanhã a gente também vai ter mais 2 oficinas à tarde, umas 2 horas sobre escrita acadêmica, e outra às 13h30 sobre escrita acadêmica em inglês. Então, convido todo mundo, o link é o mesmo, e agradeço a todos. Uma boa tarde aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, espero ter deixado alguma contribuição relevante. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Maquil. Tchau, tchau, gente.